pessoa, tudo bem? Então, para terminar esse ciclo de vídeos, a gente vai ter um capítulo nesse segundo semestre que trata justamente do funcionamento da linguagem e é algo com o qual a gente trabalha o tempo todo. Por exemplo, você já notou que o modo como você fala com seu amigo é diferente do modo como você fala com seu pai, com a sua mãe, por exemplo? Ou então do modo como você trata um desconhecido ou, de repente, o funcionário de alguma loja, o atendente de alguma loja? Sei lá, quando você fala com o seu amigo, você emprega gírias, você utiliza uma linguagem bem mais informal, às vezes sai um palavrão aqui, sai outro palavrão lá, que você, por exemplo, não usaria com seu pai ou, por exemplo, com o atendente de uma determinada loja, tudo bem? A questão é a seguinte, por que que isso ocorre? Justamente porque quando você vai conversar com uma pessoa, você tem uma imagem dela, e é a imagem dessa pessoa que direciona o seu tipo de linguagem. Ou seja, a linguagem ela é interacional. Tudo bem? Para ter linguagem, tem que ter no mínimo duas pessoas. Alguém que fala, alguém que emite a mensagem, portanto o emissor, e alguém que recebe essa mensagem, o receptor. E de acordo com o receptor, você vai adequar a sua linguagem. Tudo bem? Você deve estar se perguntando, nossa, mas isso é muito óbvio. Nem sei por que você está falando disso. É aí que mora o perigo. Pelo fato de ser muito óbvio, a gente está imerso na linguagem dessa maneira, a gente não percebe muita coisa. Por exemplo, muita gente pensa que a linguagem serve apenas para comunicar, para informar. O detalhe é o seguinte, a comunicação, a informação é apenas uma das consequências da linguagem. Por exemplo, se o objetivo final da linguagem fosse justamente informar e comunicar, eu pergunto, haveria mentira? Ou então, se o objetivo é você informar, você adequaria a sua linguagem de acordo com o seu receptor? Você falaria da mesma forma com todo mundo. No entanto, dependendo do grau de hierarquia, você adequa a sua linguagem. Sendo assim, a comunicação, a informação é uma das consequências da linguagem. Muitas vezes, a linguagem é utilizada para manipular uma pessoa, para você persuadir uma outra pessoa a fazer aquilo que você quer, a não fazer aquilo que você quer e por aí vai. Tudo bem? Note, por exemplo, uma notícia de jornal, tá? Ou uma manchete. Você vai ver que as palavras foram empregadas ali pensando justamente no receptor daquela mensagem. Tá? Imagina a seguinte frase, lime a banha visceral e ganhe um shape sarado para o verão. Eu pergunto para você, essa frase, que poderia, sei lá, propaganda em qualquer site, tá? Propaganda de um site, de uma página na internet. Eu pergunto, você acha que esse site, essa página, seria direcionada para o público feminino? Lime a banha visceral. Não, não é voltado para o público feminino, porque a gente sabe que as mulheres são mais delicadas, ou seja, o linguajar direcionado às mulheres utilizariam o quê? Palavras com flexão no diminutivo, por exemplo, 10 dicas para você perder essa gordurinha e ficar com um corpinho para o verão. Você nota que, de acordo com o seu público-alvo, com o receptor da mensagem, você vai adequar a sua mensagem, tudo bem? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte fato. Compara a respeito da morte do Michael Jackson em 2009, compara, por exemplo, o que o jornal Carioca Meia Hora noticiou, tudo bem, com o que a Folha de São Paulo noticiou. Olha o que o jornal Meia Hora escreveu. Descanse em paz, Michael. Nasceu negro, ficou branco e vai virar cinza. Tá? Agora, olha só o que a Folha de São Paulo publicou no mesmo dia. Michael Jackson morre aos 50 anos. Músico sofreu parada cardíaca em casa. Você nota o quê? Que tem uma grande diferença entre o discurso do jornal Meia Hora e o discurso da Folha de São Paulo. Tudo isso porque quem é o receptor da mensagem? Tá? A Folha de São Paulo, ela noticia o fato como ele deveria ser noticiado, sem julgamento de valor, sem nenhum tipo de subjetividade. Ou seja, a linguagem aqui é objetiva, assim como tem que ser uma notícia. Tá? Então nota que os gêneros textuais, eles têm determinadas características. No caso da notícia, objetividade. Você não vai brincar para... Você não vai utilizar do humor para noticiar um fato. Ou seja, a Folha de São Paulo imagina um leitor sério, um leitor focado, um leitor crítico, tudo bem? Em oposição, o jornal Meia Hora, o que ele faz? Está falando da morte de uma pessoa, detalhe de um famoso Michael Jackson, mas ele cria humor. Ele faz uma espécie de humor negro. Você poderia comparar da seguinte forma.
pensar melhor isso daqui da seguinte forma. Imagine que a Folha de São Paulo tivesse publicado essa manchete. Você acha que isso iria passar despercebido pelas pessoas ou não? Com certeza não. Muita gente iria criticar a Folha de São Paulo. Por quê? O leitor da Folha de São Paulo é um leitor mais crítico que, por exemplo, o leitor do Jornal Meia Hora, que já está acostumado com as piadas que o Jornal Meia Hora faz, então ele deixa passar. Tudo bem? Note isso daí também no seu dia a dia. Você vai no shopping e você vê na loja, sale, 50% off. Você entende o que as lojas estão veiculando ali, porque você sabe inglês, você pertence a uma classe social mais abastada. Agora pensa o seguinte, e se você não soubesse inglês? Você olhar aquelas placas, você não ia saber ler, o que ia acontecer, você se sentir intimidado e você não iria entrar naquelas lojas. Ou seja, a linguagem ela está servindo justamente para quê? Selecionar o público-alvo e separar aquela pessoa que eu quero e aquela pessoa que eu não quero. Muitas lojas, para selecionar ainda mais o público-alvo, utilizam palavras em francês, tudo bem? Então comece a notar o uso da linguagem no seu cotidiano. A gente está mais imerso na linguagem do que o peixe está na água. É uma frase que eu retirei, estou parafraseando, do Marcos Bagno, que é um linguista super renomado aqui no Brasil, e eu gostaria de fechar esse ciclo de vídeos com essa frase genial do Marcos Bagno. Tudo bem, galera? A gente se vê então neste segundo semestre. Abração!